Olá, tudo bem com você? Meu nome é Luiz Henrique Soares e você está no portal Mercado e Gestão na Saúde. E para dar sequência à nossa série de conteúdos sobre gestão para serviços e profissionais na área da saúde, hoje nós vamos comentar aqui um pouquinho sobre gestão para clínicas de diagnóstico por imagem. E se esse conteúdo fizer sentido para você, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever em nossas redes sociais, no canal do YouTube, no Spotify, TikTok, Instagram, LinkedIn ou mesmo no nosso site, sempre procurando por Mercado e Gestão na Saúde ou Comerciária e Saúde. Eu vou deixar os nomes e links onde quer que você esteja nos assistindo. Nós estamos em todas essas redes sociais e será um prazer muito grande contar com a sua companhia em nossos próximos conteúdos. E hoje nós vamos falar sobre as clínicas de diagnóstico por imagem. Hoje na Comerciária e Saúde, que é a nossa consultoria de gestão estratégica para serviços da área. Nós atuamos também em clínicas de diagnóstico por imagem, nós temos projetos em andamento, além também de projetos entregue da área estratégica para esse tipo de serviço. E durante o nosso trabalho a gente identifica algumas informações que são importantes de serem gerenciadas, controladas e que elas sejam pensadas também e executadas de uma forma mais estratégica, mais pensada na experiência do paciente e também da necessidade das demandas do mercado. E quando nós estamos falando sobre saúde, nós temos o tripé, que nós já falamos aqui no nosso canal algumas vezes, que é quem usa, quem paga e quem indica. Então, nós estamos falando do paciente, do médico ou do outro profissional de saúde que também indica exames e procedimentos e dos planos de saúde que pagam por esse tratamento. Ou o próprio paciente paga do próprio bolso e também nós temos a figura da sua empresa. Então, quando nós estamos falando de diagnóstico por imagem, é a clínica que faz raio-x, que faz ultrassom, que faz tomografia computadorizada, que faz ressonância, densitometria óssea, mamografia. Hoje nós temos, no caso de Goiânia e em outras capitais, grandes empresas, além de grandes grupos de medicina diagnóstica que atuam nacionalmente e que têm serviços de diagnóstico por imagem em várias cidades. E nós vamos trazer aqui informações e pontos de contato muito importantes sobre gestão. A primeira delas é a gestão das fontes de receitas, que no caso nós temos particular e convênios. Luiz, mas e o SUS? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Mas é importante que você tenha muito bem quantificado quem são os convênios que você atende, né? Quem são eles, qual que é o percentual que cada um representa no seu faturamento e o volume particular. E nós podemos dividir em grupos também, convênios operadoras de saúde, convênios com a empresa que a gente dá desconto para os seus usuários, o particular da pessoa que passa na rua, agenda um exame e paga do próprio bolso. Por que é importante a gente ter uma gestão desses números e das fontes de receitas? Porque nós precisamos saber a liquidez de cada uma dessas fontes. Por exemplo, particular recebe na hora, ou cartão de crédito, ou dinheiro Pix. Convênios, se for convênio privado, eu posso receber em até 60 dias. Se eu atendo algumas empresas, por exemplo, empresas de medicina do trabalho, qual que é o prazo de recebimento? Nós já vimos casos de até 90 dias. O SUS paga também num período muito maior, daqui a pouco a gente vai falar sobre a área pública. Então eu preciso ter isso muito bem quantificado, porque se eu tenho 70% da minha receita que é recebível de longo prazo, o meu caixa vai ter que operar conforme esses recebimentos. Então, se eu abrir a clínica hoje e eu recebi 90 dias, eu tenho que ter caixa para me manter pelo menos 5 meses, para que eu consiga receber dos convênios e começar a pagar com o dinheiro que entra. Depois de um ano, é claro que vai entrar dinheiro todos os meses, mas nós sabemos que em momentos de crises os pagamentos demoram um pouco mais. As operadoras também muitas vezes pagam em atraso, muitas vezes tem glosa, então nós precisamos entender isso. Seria o melhor dos mundos que todos os serviços de saúde tivessem metade do atendimento, pelo menos como particular, ou parcerias de desconto. Mas nós sabemos que em grandes capitais, como é o caso aqui de Goiânia, que nós temos aí pelo menos 60% do mercado na mão de dois. Fora outros 12%, mais ou menos, de uma terceira operadora que é verticalizada e que não vai abrir credenciamento.
Então, a realidade de muitos lugares é que você vai ter sim um acúmulo de receita, de faturamento, oriundo apenas de poucas fontes. Então, é muito bom você gerenciar isso e desenvolver atividades para isso. Nós vamos falar sobre fazer comercial em clínica de imagem em breve. Aguardem os próximos conteúdos aqui. Gestão da agenda, muito importante também, porque nós sabemos que algumas clínicas de imagem têm dificuldade de trazer novos profissionais para fazer exames de ultrassom. Então é importante que você tenha uma agenda muito bem gerenciada para que você tenha esse exame todos os dias e evite acúmulos em apenas 1 ou 2 dias da semana. No caso de exames de alta complexidade, ressonância e tomografia, nós estamos vendo algumas clínicas funcionando até meia-noite ou 10 horas, ou mesmo 24 horas, principalmente aquelas que estão ao lado de hospitais e que precisam já disponibilizar o serviço 24 horas para aquela unidade hospitalar, mas que abriu a agenda para os outros pacientes também, que de repente tem mais urgência ou não tem tempo de fazer isso durante o dia, também porque viaja demais. Muitas clínicas já estão disponíveis 24 horas. Se o equipamento não desliga, faz sentido você avaliar isso. Mas depende da demanda, depende da região que você está, depende se você está ou não ao lado ou dentro de um hospital, é preciso entender. Mas a agenda é importante porque é onde você vai colocar pacientes. E nós temos que pensar também na experiência desse usuário. Se ele tem Doppler, ultrassom, raio-x para fazer, por que não conseguimos otimizar essa agenda para que o paciente vá, resolva tudo que ele tem para fazer e não precise voltar um segundo dia para fazer esse tipo de exame? Para a clínica, nós entendemos que tem uma complexidade de agenda de profissional, de laudo, principalmente o exame que precisa do médico estar ali para executar, mas também nós temos que pensar na experiência do paciente. Eu, enquanto paciente, odiaria ter que ir numa mesma clínica 3 vezes para fazer exames diferentes. Então, a minha preferência é que eu consiga fazer no mesmo dia. Eu tenho uma mãe idosa e quando ela tem uma série de exames a realizar após a sua ida à sua geriatra, sempre é um baita de um desafio agendar o máximo de exames no mesmo dia. E dependendo do tamanho do convênio ou da clínica, essa missão acaba sendo um pouco frustrante. Então, eu convido você a pensar a agenda nessa experiência do seu usuário. Relatórios gerenciais e controle dos números, mensal, quanto que eu faturo por mês em média, quantos pacientes entram aqui por mês, quantos exames eu faço de cada especialidade de exame representa quanto no meu faturamento, além, é claro, dos números dos convênios. Não ter essas informações significa que você não gerencia muito bem o seu serviço de imagem. Então, hoje nós temos um serviço que nós atuamos, que nós sabemos lá o percentual de ressonância, de ultrassom, de tomografia. Nós sabemos, inclusive, se cada especialidade está crescendo ou diminuindo e comparando com os anos anteriores. Então, nós montamos aí quase que um BI inteligente que traz essas informações e a gente consegue tomar decisões também contando com esses dados. Afinal de contas, tomar decisão também é saber analisar dados das empresas, principalmente estatístico e também dados com finalidade financeira. Então é importante que esses relatórios estejam muito bem controlados. E quem dá esses relatórios para a gente? Um bom software de gestão. Nós precisamos saber os custos operacionais, contas a pagar, contas a receber, principalmente contas a receber, porque nós temos aí recebíveis de longo prazo, se tratando de clínicas de imagem que atendem planos de saúde ou atendem a rede pública de alguma forma. Então, saber os custos e os custos de cada exame também é muito importante. Hoje, na saúde, custos é um grande desafio. E continuar operando sem ter conhecimento deles acaba tornando a gestão ainda mais complexa e a sustentabilidade do negócio cada vez mais fica colocada em xeque. Nós temos o fator recursos humanos, que é fundamental para qualquer empresa. Então, uma clínica de imagem tem o recurso técnico, que seriam os técnicos de enfermagem que acompanham o paciente até o exame, os técnicos de raio-x, os médicos, mas nós também temos toda a equipe administrativa, recepção, call center, entrega de exame, faturamento, financeiro, estoque, segurança. Muitas clínicas já têm um funcionário para ficar na entrada orientando o paciente onde ele deve ir, se ele só vai direto ao guichê de pegar resultado de exame ou se ele tem que pegar uma senha para esperar. Então é muito importante que a clínica de imagem tenha uma gestão de pessoas. Pode ser um profissional dedicado, seria perfeito. Posso terceirizar para uma empresa que vai cobrar um preço talvez que caiba no bolso da empresa? Vale a pena, mas não tenha uma clínica de imagem
sem uma gestão profissionalizada de pessoas, tá? E isso é treinamento, isso é desenvolvimento, é acompanhamento, é plano de carreira dentro da empresa. Você começa na recepção, você pode virar supervisora, pode ser supervisora não só da recepção quanto do call center, pode ir para o faturamento, pode ir para o financeiro, pode se tornar gerente da clínica. Então é importante que isso esteja muito claro para a equipe. E a batalha do público versus privado. Eu atendo SUS, não atendo, atendo aquela junção de municípios. Eu acho que vai de acordo com a gestão da sua empresa. Se você consegue atender o público e fazer com que ele não faça parte de uma grande pedaço da pizza ali do seu gráfico de faturamento geral, talvez faça sentido. Mas eu não conheço os seus custos, não conheço a sua operação. Agora, nós sabemos que tem serviços de saúde que não conseguem credenciamento com as principais operadoras de saúde ou os próprios convênios de prefeituras e do próprio estado. Essas clínicas acabam atendendo um volume muito grande de SUS. E isso pode sim ser prejudicial ao caixa da empresa. Então, se você quer atender SUS, entenda os números da sua clínica. Nós trouxemos hoje um conteúdo para você sobre gestão de clínicas de diagnóstico por imagem. Lá na Comerciária nós atendemos empresa desse segmento. Se você quiser conhecer mais sobre tanto o trabalho da Comerciária quanto o portal Mercado e Gestão na Saúde, onde nós trazemos vídeos como esse, áudios, artigos, textos. Nós temos hoje uma equipe de colunistas de mais de 7 pessoas. Se considere fazer parte das nossas redes sociais. Então, te convido a seguir a gente no Instagram da Comerciária Saúde, no TikTok do Mercado e Gestão na Saúde, no LinkedIn da Comerciária Saúde, no canal do YouTube, no Spotify do Mercado e Gestão na Saúde e também lá no nosso site www.comerciare.com.br, onde nós temos vídeos e textos, onde nós trazemos muitas informações sobre gestão e sobre o mercado de saúde, para ajudar você, empresário da área, profissional de saúde e gestor, a melhorar ainda mais a sua performance dentro de um negócio da área, e essa área que nós somos tão apaixonados. Obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva em todos os nossos canais, ativa o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo com o seu colega da área. O nosso muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo.